bem-vindos a mais um vídeo de Jesus no Lar. Hoje, então, a gente vai conversar sobre mais um capítulo, que vai ser o capítulo 10, chamado O Juiz Reformado. Você já brincou daquele jogo chamado Mestre Mandou? Que daí alguém faz alguma coisa e todo mundo tem que fazer igual, né? Ou você fez parte de algum grupo de trabalho, né, que tem que fazer algum trabalho em grupo, e daí sempre tem alguém que faz como quer, que manda, que desmanda, que todo mundo tem que obedecer, e às vezes dá certos conflitos, dá certos problemas. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Jesus, então, estava conversando na casa de Pedro a respeito do cuidado que a gente tem que ter em julgar. E o Mateus disse assim, o Mateus era um dos apóstolos, disse assim, é muito difícil a gente não criticar, difícil emitir opinião sobre as coisas. O André, que é um outro apóstolo, disse assim, é difícil a gente agir certo e analisar bem. Então, vieram declarações a respeito, né, de observar, de corrigir as pessoas, de fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser. E Jesus disse assim, olha, a gente tem que vigiar, mas não cair nos excessos do sentimento. A gente é muitas vezes julgado pela medida que a gente julga e aplica a crítica aos outros. E isso a gente tem que tomar cuidado. E Jesus, então, foi contar uma parábola. Senta que lá vem parábola. Jesus disse que em Israel existia um juiz e que era o terror de todo mundo. Por quê? Porque ele colocou leis bastante rígidas, ele aumentou o número de soldados, ele aumentou o número de prisões, todo mundo tinha que fazer só o que ele queria, só as leis que ele mandava, o povo sofria castigos, sofria prisões se não cumprisse exatamente todas as regras, tudo o que ele queria. E um dia, à noite, ele estava com o filho doente e teve que sair à noite para visitar o filho. E ele saiu e um soldado meio desavisado, que não estava muito atento, o viu caminhando na rua sozinho, não podia, era fora das normas, fora das regras, e prendeu esse juiz. Prendeu, levou na prisão, começou a maltratar, e o juiz disse, não, sou eu, sou o juiz. E o soldado disse, não, estou aplicando ordens. E ele, então, sofreu, né, toda a noite inteira com a prisão e tudo mais. E só no dia seguinte que o juiz conseguiu realmente se identificar, parecia um soldado conhecido, e ele disse, olha, sou eu e tudo mais. E foi desfeito o engano, e o juiz então voltou e se deu conta do erro dele. Ele se deu conta de que a gente pode aplicar a justiça, pode aplicar as regras, as leis, mas a gente tem que educar e educar com amor. E as regras, elas têm que ser para todos. As regras não podem ser para quem faz as regras, né? Então, por exemplo, eu sou o juiz, eu vou fazer o que eu acho que é bom para mim. Não, as regras elas têm que ser para ter uma harmonia, para ter uma ótima convivência. Então, isso que tem que ficar para nós. Cuidado, né? Que Jesus lá no Evangelho disse assim, muitas vezes a gente olha o cisco no olho da outra pessoa e não vê a trave do nosso olho. Então, cuidado para julgar, para criticar, que muitas vezes as pessoas fazem aquilo que não é do nosso entendimento, não é da nossa compreensão, mas que não quer dizer que esteja errado. Então, cada um faz do seu jeito e isso que tem que ser respeitado. Isso que é o mais importante, a gente fazer aos outros o que queria, o que gostaria que se fizesse a nós mesmos. Então, o juiz, na verdade, ele não gostaria de ter sido preso, de ter sofrido castigos, etc, etc.
E aí ele se deu conta disso. Por isso que o nome do capítulo se chama O Juiz Reformado. Por quê? Porque ele se deu conta de que ele estava aplicando algo muito rígido, mas era para os outros. Ele esqueceu que a lei, ela deve ser aplicada a todo mundo. Ele teve um aprendizado? Ele teve. Ele poderia ter aprendido através do amor? Poderia, mas infelizmente ele aprendeu através da dor, através dos erros. E essa também é uma forma de aprender, desde que a gente aprenda e desde que a gente modifique. Então é importante a gente se dar conta do que a gente está errando, é importante que a gente se dê conta do que a gente está errando, de quais os problemas que a gente tem e procurar então corrigir, aprender com esses erros e mudar. Gostou da história? Gostou da parábola? Então, dê o seu like, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, um beijo.